Então, continuando aqui o nosso assunto de fases de projeto, nós já fizemos as nossas configurações iniciais. É possível ver aqui as configurações se a gente vier em gerenciar. Tem aqui fases. Quando eu clico em fases, eu estou vendo aqui as 3 fases que eu criei, a fase existente, reforma e final. Lembrando que, na verdade, essa fase reforma, ela era a construção nova, que já estava aqui. Nós não criamos nem a fase existente, nem a fase construção nova, tá? A gente só renomeou a construção nova para a reforma e, afinal, sim, nós criamos. Então, nós temos as 3 fases, existente, reforma e construção nova. Criamos também os nossos filtros de fase e criamos as nossas sobreposições de gráficos, né? Que é como a gente quer que os elementos apareçam de acordo com o estado em que eles estiverem, tá? Então, se for existente, demolido, novo e temporário, eles vão aparecer em situações diferentes, tá? Em sobreposições diferentes, na verdade, tá? Com cores diferentes. Bom, eu vou dar um OK. E agora, para a gente interagir com essas configurações, nós temos que ver o seguinte. Bom, nós temos aqui a nossa planta de piso, tá? Eu tenho aqui o meu nível 1. Por padrão, quando você abre um template de arquitetura, ele vai vir no nível 1. E eu só quero mostrar que cada vista no Revit, ela já tem uma fase predeterminada, uma fase definida, tá? Você pode trocar essa fase, mas normalmente ela vai vir na fase construção nova. Eu posso mostrar, ele está aqui no nível 1, e aqui do lado, se eu descer a barra de rolagem até o final, no painel de propriedade, sem nada selecionado, importante, né? Ele está aqui como planta de piso, então não tenho nada aqui selecionado, eu vou ver que a fase atual desse meu nível 1 é a fase reforma. Lembrando, é a fase construção nova, que já estava aqui, como a gente mudou o nome, agora é reforma. O que eu estou vendo no meu nível 1 é justamente o momento da intervenção, quando a gente chega no projeto e decide o que é que vai ser demolido e o que é que vai ser construído, tá? Só que isso aqui vai ser uma reforma, então eu preciso que esses elementos eles sejam transferidos para o existente. Quando eu criei esses elementos aqui, eu criei, na verdade, na fase reforma. Eu criei no segundo momento, tá? Que é o momento de intervenção. Eu preciso que eles sejam transferidos para existente, para aí sim eu fazer uma intervenção, tá? Nesse momento de reforma. Então, esses elementos, na verdade, eles precisam ser existentes. No momento, eles estão na fase reforma, mas eu preciso que eles sejam elementos existentes. Então, eu vou transferi-los para a fase existente, tá? Eu posso fazer isso com um elemento só. Eu posso selecionar um elemento, e aí quando eu clico nele, eu vejo que aqui do lado eu tenho fases, tá? E eu tenho a fase criada dele, que é a fase de reforma. Como eu falei, como nós não mudamos a fase antes de desenhar, eles foram criados na fase atual, na fase reforma. Eu vou transferir esse elemento para a fase existente, tá? E logo aqui do lado eu tenho a fase demolida. A fase demolida é quando ele vai ser demolido. Se ele for demolido, eu posso dizer que, por exemplo, ele foi criado no existente, que é o passado, mas ele vai ser demolido na fase reforma, que é a fase atual. Bom, no momento, eu vou dizer que ele não vai ser demolido, tá? Então, ele foi criado no existente, mas ele não vai ser demolido, pelo menos a princípio. A gente vai definir o que vai ser demolido ou não, mas a princípio eu não vou me preocupar com nada, eu só quero realmente transferir esses elementos todos para a fase existente. Quando eu venho para cá, eu vejo que ele já aplicou uma sobreposição. Isso tem a ver com um filtro de fase, que eu vou explicar logo na sequência. Mas lembra que a gente definiu que a sobreposição de um elemento existente seria azul, então ele já coloca o azulzinho aqui, que é o que a gente queria. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa questão aí de transferir ele para o existente, tá? De transferir para o passado, para fazer tudo de uma vez. Então, dei um Ctrl Z, voltei. Para pegar, por exemplo, todas as paredes de uma vez, eu posso selecionar uma e posso fazer SA, que eu consigo pegar todas de uma vez. SA, lembrando, é o selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Mas, na verdade, eu também posso pegar tudo. Eu posso fazer uma seleção que pegue todos os elementos que eu criei, tá? Então, olha, selecionei tudo. E eu tenho também as fases aqui, ó. Fase criada, eu vou jogar tudo para existente. E a fase demolida, por enquanto, vai ser nenhum, porque eu não quero que nada seja demolido, pelo menos nesse momento aqui do vídeo, tá bom? Então, quando eu venho com o meu mouse aqui para a minha área de trabalho, para a minha área de desenho, veja que todos os elementos aqui, eles aderiram àquela sobreposição azul, porque eles são existentes. Mas isso só acontece porque nós estamos usando esse filtro de fase e mostrar tudo.
Lembra que esse filtro de fase não fomos nós que criamos, ele já estava aqui, ele tem essa característica de permitir que os elementos existentes apareçam com sua sobreposição. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha só, quando eu venho aqui em fases novamente, em filtros de fase, eu tenho aqui aquele mostrar tudo, que ele até aparece apagadinho, tá vendo? Então não foi a gente que criou. Então veja que esse mostrar tudo aqui, então veja que esse mostrar tudo aqui, ele está com os elementos novos por categoria, ou seja, se tiver um elemento novo aqui, ele não vai ter a sobreposição, não vai ficar colorido. O elemento existente vai aparecer sim por sobreposição, ele vai ficar colorido. O elemento demolido também vai aparecer por sobreposição e o elemento temporário também vai aparecer por sobreposição, tá? Então veja só, nesse filtro mostrar tudo, o elemento novo vai aparecer por categoria, sem sobreposição. O existente, o demolido e o temporário vão aparecer com suas sobreposições. Isso quer dizer que se eu tiver aqui elementos novos, se eu pegar uma parede aqui, ó, vou pegar a parede, vou desenhar em qualquer lugar, ele vai aparecer sem sobreposição, porque esse aqui é um elemento novo, e aquele filtro ali, mostrar tudo, define que os elementos novos vão aparecer por categoria, sem sobreposição, tá bom? Se eu mudar esse filtro, por exemplo, para um dos filtros que nós criamos, então não quero ver aqui o mostrar tudo. Eu quero ver, por exemplo, já que eu criei um elemento novo, eu quero ver o construir, tá? Mudei o filtro agora para construir. Lembrando que nós estamos na fase reforma, eu mudei o filtro para construir. E o filtro construir, lembra disso? Ele vai destacar os elementos novos. Quando eu mudo agora para esse filtro, veja aqui, olha só. Como a função do filtro construir é destacar os elementos novos, os elementos aqui que, no caso, são os elementos existentes, que estão na fase existente, eles aparecem por categoria, tá? Que é sem sobreposição, mas os elementos novos aparecem com sua sobreposição, que nós definimos que seria vermelho, tá bom? Se eu mudo aqui para o filtro existente, ele vai destacar só os existentes, como a gente tinha visto. Se eu mudo para o filtro demolir, ele não vai destacar nada por enquanto, porque a gente determinou que o filtro demolir iria destacar somente os elementos demolidos. Mas eu posso sim demolir alguma coisa. Por exemplo, eu quero tirar essa parede aqui e integrar esses dois ambientes. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar, se bem que essa parede aqui, ela está vindo aqui, pela maneira como eu criei, ela está vindo até embaixo, tá vendo? Então eu quero tirar só ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa parede aqui, eu vou aqui na guia modificar, eu vou cortar aqui, pegar essa ferramenta dividir elemento, eu vou cortar a parede aqui, ó, aqui no meio, tá? Pronto, cortei. Agora eu sei que eu tenho uma parede em cima e uma parede embaixo. E agora sim, se eu selecionar essa parede, eu posso vir aqui do lado na fase criada dela, deixa existente, na verdade eu não vou fazer nada na fase criada, tá? Deixa existente, mas eu vou dizer que ela vai ser demolida na fase reforma, que é a fase que nós estamos agora. Eu estou dizendo que essa parede está sendo demolida nessa fase atual. E agora ela vai aparecer com sua sobreposição. Isso porque nós estamos usando o filtro demolir. Lembra, o filtro demolir, ele vai destacar os elementos demolidos. O filtro construir vai destacar os elementos que estão sendo construídos, tá? O filtro existente vai destacar os elementos existentes. E o filtro reforma, que nós criamos aqui, ele vai destacar tudo. No filtro reforma, todos os elementos vão aparecer com suas sobreposições. Então veja que só de você pegar um elemento e alterar a fase criada ou fase demolida nele, ele já vai aparecer com sobreposição. Lembrando que isso acontece porque o nosso filtro de fase reforma permite que todos os elementos apareçam com suas sobreposições, tá? Lembra que o construir vai destacar só o novo, demolir vai destacar só o demolido e existente vai destacar só o demolido. O filtro reforma permite que a gente veja esse colorido todo aqui, que cada elemento vai aparecer com a sobreposição que foi definida lá nas sobreposições de gráficos, tá? Quando nós criamos lá ou definimos as nossas sobreposições, as cores das sobreposições, tá? Outra coisa que eu posso fazer, já que eu demoli essa parede aqui, eu posso, de repente, criar uma outra parede aqui nessa região, tá? Para dividir o ambiente aqui. Então, como que eu faço? Só vou fazer uma parede. Vou pegar aqui em arquitetura, vou pegar parede e vou fazer uma parede aqui, ó. Daqui
para cá, tá vendo? Fiz uma parede. Ela já aparece com sua sobreposição aqui avermelhada, porque ela é um elemento novo nessa fase. Vou fazer o seguinte, vou tirar essa porta aqui, tá? Então, essa porta aqui eu não vou querer mais, eu vou selecionar e eu vou demolir essa porta também. Então, seleciona. Aqui do lado, em fase criada, está existente. E aí, eu quero que ela seja demolida nessa fase atual, que é a fase de reforma. Olha que interessante que ele faz. Ele coloca a porta amarela, ou seja, a porta está sendo demolida, mas vamos concordar que se a porta está sendo demolida, está sendo tirada daqui, o Revit precisa preencher esse pedaço de parede que era a abertura da porta. Então, tinha uma abertura de porta aqui antes, a porta está sendo tirada, então ele tem que preencher a parede. Logo, esse preenchimento de parede é algo novo, tá? Ele tira a porta, deleta a porta, basicamente ele vai demolir a porta, tá? Ele coloca a sobreposição amarelada, mas o preenchimento de parede é algo novo, então ele coloca isso avermelhado. Uma coisa que você consegue perceber aqui é que a porta em si está amarela, mas a linha da porta está preta. Se você quiser que a linha também fique amarelada, então a gente tem que mexer novamente lá na nossa sobreposição de gráfico, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para você. Eu vou aqui em gerenciar, vou aqui em filtro, em fase, desculpa, e em sobreposições de gráficos, nós trabalhamos aqui com os elementos cortados. Basicamente, a porta está sendo cortada e a parede está sendo cortada. Só que isso aqui é apenas uma linha, tá bom? Se você quer que a linha também tenha a sua sobreposição, de acordo com a cor que você escolheu no corte, então você tem que mexer aqui, olha só, sobreposições / superfície. Então, essa linha aqui, eu também quero que ela seja amarelada. Vou fazer isso para todos logo, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui já o existente, eu clico aqui nessa linha e vou colocar um azul para o existente, tá bom? Vou pegar o demolido e vou colocar um amarelo para o demolido. Como vai ser apenas linha, eu vou colocar uma linha, né, um pouco mais escura, para que tenha um amarelo com um pouco mais de destaque, tá? O novo, eu vou clicar e vou dizer que ele vai aparecer vermelho. E para o temporário, eu não vou mudar nada aqui, ele já está tracejado, eu acho que não é necessário, eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? Aí, quando eu faço isso e dou um OK, veja só, agora a linha também ela fica amarelada. Então, se você quiser que os elementos que estão apenas aparecendo em superfície ou em vista também fiquem amarelados, você vai ter que mexer lá em fases, sobreposições e controlar a cor por aqui, tá bom? E aí, já que eu tirei essa porta e ficamos sem acesso aqui para essa região, já que essa parede vai ser demolida, e, portanto, né, essa porta aqui também, eu vou colocar uma porta aqui, olha só, vou colocar uma porta aqui e vou colocar uma porta aqui. Eu só mudei, ao invés do acesso ser por aqui, ele vai ser por aqui, e depois quem quiser vir para esse ambiente, ele vai vir aqui por essa região. Então, vou colocar uma porta aqui. Vou pegar aqui arquitetura, porta, venho para cá, pronto. Coloquei uma porta, não estou escolhendo o lugar, só coloquei. E vou aproveitar e já colocar uma porta aqui também, ó, nessa região. Então, veja o comportamento das duas portas, tá? Como essa porta está sendo inserida numa parede nova, uma parede que também está sendo construída, os dois elementos são novos, tanto a porta quanto a parede. Os dois aparecem com a sobreposição ali avermelhada. Já essa porta aqui que está sendo colocada numa parede que já existia, a porta está vermelha, porque a porta é um elemento novo, mas essa parede aqui, esse pedaço de parede está sendo demolido. Então, aqui é uma porta que existia, que está sendo demolida e o Revit preencheu, tá? Aqui é uma porta que não existia, que a gente está criando, ela tem essa sobreposição avermelhada, mas essa parede, esse pedaço de parede que existia, ele está sendo demolido, e é por isso que ele está amarelo, tá? Beleza, resolvemos a questão dos acessos aqui. Agora, talvez eu possa tirar essa janela aqui. Eu vou pegar essa janela aqui, vou selecionar. Vou dizer que ela vai ser demolida também nessa fase de reforma. Aí você percebe o seguinte, ó, a janela está sendo demolida. Ela está amarela, tá? Mas existe esse preenchimento de parede para tirar a janela daqui. Se você vai tirar a janela, você vai ter que preencher a parede onde não tinha, tá? Onde era o recorte para a janela. Esse preenchimento de parede é algo novo, então ele também preenche isso aqui. E aí, tirando essa janela daqui, eu vou colocar uma janela aqui em cima, para ficar 3 janelas nesse ambiente. Então, eu posso pegar uma janela aqui e vou colocar nessa região, ó.
Pronto, mais ou menos aqui eu não estou escolhendo o lugar. Então, veja que a janela agora, o desenho da janela está vermelho, porque ela é um elemento novo, mas a parede, o pedaço de parede do recorte da janela está sendo demolido porque existia antes e a gente está tirando para inserir uma janela. Então, veja como os nossos filtros eles estão funcionando, né? E as fases estão funcionando também. Então, toda vez que a gente demolir um elemento, ele vai ficar amarelo, tá? Seja porta, janela, parede, o que for. Toda vez que a gente construir um elemento novo, ele vai ficar vermelho, tá? Porque nós determinamos que as sobreposições seriam essas aí. Bom, eu sei que num primeiro momento isso é um pouco difícil de entender, tudo bem, é normal, mas aí você volta o vídeo, faz os exercícios novamente, tá? Que na medida que você vai praticando, isso vai ficando mais claro. Então, por enquanto, a gente vai parando o vídeo por aqui e a gente continua no próximo, tá? Até lá!